Olá, tudo bem com você? Aqui é o Tom da W Tom Arquitetura e hoje a gente vai falar sobre insolação e sobre a importância da posição do Sol em relação ao seu terreno. Ela possui um terreno que é estreito e comprido, e nesse terreno a gente vai construir um espaço para festas, com piscina e um salão de festas, com banheiro, um quarto para quando ela quiser se hospedar nesse espaço, para ela aproveitar bem os dias que ela quiser também curtir o espaço, né? E, e aos fins de semana a intenção é alugar sempre. Eu vou abrir aqui o localização do terreno dela, que olha, aqui no Google Maps a gente pode ver, aqui em cima está o norte, né? E aqui está o terreno dela, que é o terreno atravessado em relação ao norte. Então o que a gente precisa fazer? No projeto a gente precisa indicar o norte para a gente poder simular a iluminação que a obra dela vai receber. Então, a gente precisa também considerar alguns outros aspectos. A gente precisa ficar de olho na legislação e o que permite ser construído naquela região. Até porque a gente precisa saber o que os vizinhos vão construir também. Se vai ser um prédio, se vai ser uma construção baixa. E imaginar a pior situação de todas para poder fazer uma simulação mais adequada ao espaço que ela vai ter, para não ter um problema de repente um vizinho construir um prédio e ela perder o sol que ela tanto precisa ali para uma piscina, para um espaço com churrasqueira, lazer durante o verão. Então, a partir do terreno que ela tem, da localização, a gente precisa atrás da legislação local. A gente está em São José dos Campos e o terreno dela está localizado numa zona mista, ZM4. Então, eu tenho aqui tudo que a gente deve seguir, né, em relação à construção. E aqui o que indica? Indica que a gente precisa dar um espaçamento frontal de 5 metros, a gente pode aproveitar as duas laterais do terreno e os fundos também. E na parte de gabarito, a altura do prédio, ele pode ser construído até um sobrado de 3 andares. Então, imaginando essa situação, a gente vai considerar a simulação da pior maneira possível. Aqui eu tenho duas situações. A situação do lado esquerdo da tela é a situação do terreno dela. E assim, eu já projetei o espaço considerando a melhor posição para o sol. E aqui o lado direito, a gente vai considerar que o norte não é nesse sentido que hoje é o terreno dela, né? O norte, no caso, a gente vai estar considerando como se fosse para esse lado, se estivesse virado para o lado direito dessa tela aqui. Então ele tá deslocado em relação ao norte verdadeiro. E com isso a gente vai ver como seria diferente se a gente não tivesse feito um estudo antecipando, podendo prever a situação da insolação que incide sobre a obra dessa cliente. Aqui no caso então, as duas imagens estão no mesmo horário. Aqui a gente está às 6 horas da manhã, né? Ninguém vem para a piscina às 6 da manhã. Mas vamos considerar aqui o dia amanhecendo. Vamos considerar aqui um horário aqui de 8 da manhã. Vamos lá. O pessoal já tomou um café cedinho e já quer começar a curtir o espaço ali fora, né? Essa é a situação real do terreno dela, considerando a posição exata que o terreno se encontra. Já aqui do lado, é aquele norte deslocado, se fosse uma situação um pouco diferente sem ter feito um estudo adequado. A gente pode notar aqui, olha, que às 8 da manhã, mesmo horário, tá bom? Às 8 da manhã, olha, eu ainda tenho muita sombra. Só tenho sombra, na verdade, né? Então, imagine que eu não tivesse feito o estudo de insolação e tivesse elaborado a construção de acordo com essa posição. Pode ver que aqui já começa, às 8 da manhã já começa a ter um raio de sol aqui, na área de lazer, na área da piscina, e aqui somente sombra. Então vamos pular agora para as 10 horas da manhã. Aqui desse lado, a gente vai... A gente pode notar aqui, olha, que 9 horas da manhã a gente já tem sol em metade da piscina, que é um caso adequado para começar a curtir o dia, né? Geralmente as pessoas começam a curtir uma piscina às 9 da manhã, né? Tal. Então
Vamos ver se a gente não tivesse feito um estudo adequado e o terreno tivesse um outro posicionamento. Vamos colocar aqui também 9 horas. E olha só, 9 horas da manhã, exatamente o mesmo horário. Olha a diferença da insolação para esse terreno aqui e para esse terreno aqui. Imagina quando vai começar a esquentar isso aqui, se já são 9 horas e ainda não tem nenhum raio de sol no terreno. Então vamos andar mais um pouquinho, vamos colocar 10 horas aqui. 10 horas eu já tenho toda essa parte com sol, devido ao estudo de insolação. Agora nesse outro aqui, vamos colocar em 10 horas. Agora que a gente tem a mesma posição de sol em relação ao estudo que foi feito. Só que acontece o seguinte, aqui, por 2 horas recebendo sol, a área já está quente, o piso já está aquecido, a água já está mais aquecida. Nessa situação aqui, o sol acabou de bater na água. Pode ver que ainda tem sombra nessa parte aqui, olha. Tem uma sombra projetada aqui, tá vendo? Então, somente um quarto da piscina está recebendo sol. E logo, assim, está começando a receber o sol, então não deu tempo de esquentar nada ainda. Vamos avançar mais um pouco. Ao meio-dia o sol está a pino, né, no meio do céu, então a gente vai ter sol da mesma maneira nos dois terrenos. Meio-dia é o horário mais propício aí para aqui, meio-dia. Vamos colocar certinho aqui, meio-dia. O sol está bem no centro aí do céu, aí vamos considerar aqui também meio-dia. Ok? Meio-dia. Pode ver que é uma situação bem parecida. Correto? Agora a gente vai colocar nas 2 horas da tarde e a gente já vai ver como é que, tanto pela manhã quanto pela tarde, de acordo com o estudo da insolação, a gente consegue aproveitar melhor a luz do sol também no período da tarde. Vamos passar aqui então para 2 horas da tarde. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, no terreno com o estudo. E já 3 horas da tarde, no terreno onde não se foi estudado. Pode ver que eu ainda tenho sol 3 horas da tarde na piscina. E aqui eu já começo a ter essa penumbra no terreno todo. Então já começa a esfriar essa região. Vamos adiantar um pouco mais, colocar 4 horas. 5 horas da tarde. 5 horas. Agora que aqui cobriu toda a área de sombra. E pode ver que aqui, às 3 horas, o terreno já está todo tomado por sombra. Então a gente vai colocar aqui também 5 horas da tarde, para conseguir comparar as duas situações. Pode ver que aqui já está completamente escuro. E aqui ainda existe uma luz indireta que rebate na parede e retorna para o terreno. Além do que, aqui ainda não começou a esfriar. E aqui com certeza já está mais frio, porque está mais tempo recebendo sombra nessa região. Vamos avançar até 6 horas da tarde até o sol se pôr, certo? Aqui a gente fez o estudo de insolação. Anoiteceu. E aqui, claro, 6 da tarde, anoiteceu também. Mas olha para a gente ver como faz diferença a gente fazer um estudo de insolação para o terreno. E não só para a questão da área externa, até pela iluminação, para aproveitar melhor a iluminação que o sol incide dentro da obra durante o dia. Você pode ver, né? Quanto mais sol bater dentro da construção, menos luz eu vou ter que manter acesa durante o dia, né? Então também é uma questão de economia. Então vamos fazer o comparativo aqui também. Vamos voltar o horário aqui, deixar na mesma posição. E aqui, vamos voltar aqui para 6 da manhã, certo? Vamos voltar aqui para, olha aqui, ó, 8 da manhã. Olha só como eu já tenho sol incidindo sobre a construção devido a essa abertura que a gente criou para poder iluminar a parte interna do galpão. Agora vamos colocar aqui também o mesmo horário. 8 da manhã. Pode ver que ainda está tomado de sombra
o ambiente todo. E aqui a gente já tem incidência de sol. Além de aquecer o ambiente, eu tenho uma iluminação natural mais proveitosa dentro do espaço. Olha, pode ver. Eu vou passar o dia todo e olha a quantidade de sol que bate dentro da construção. Quase nada. Por quê? Porque esse prédio aqui, vizinho, faz sombra o dia todo dentro do galpão. Já aqui não. Já aqui, de acordo com a posição do sol, o sol ele vem nesse sentido aqui, oposto à posição do prédio. Então eu consigo aproveitar melhor. Por isso é muito importante fazer esse estudo de insolação. Isso aqui foi uma demonstração prévia para entender como é que funciona, um pouco meio por cima. Assim. É claro que existem outros fatores que devem ser considerados, mas o legal é que a gente consegue ver exatamente onde o sol vai bater e a melhor forma de construir de acordo com a posição do terreno. O que daria para ser feito nesse caso aqui? A construção deveria ser construída toda para o lado esquerdo do terreno, ou a gente fizesse o telhado do galpão em shed na lateral, ou de repente com um lanterninho no centro, e a posição da piscina também em outra parte do terreno. Sempre existe uma saída. O importante é você estudar com calma, levando em conta todos os parâmetros do terreno. Espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha, curte. E eu aguardo vocês na próxima dica de arquitetura.